E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do médium Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Nós estamos no capítulo 36, intitulado O Sonho. No programa passado, nós vimos que o André Luiz terminou o seu dia de trabalho, um plantão de 24 horas nas câmaras de retificação, e ele estava realmente cansado pelo trabalho, porque, como nós sabemos, os espíritos, ao nosso nível evolutivo, ao desencarnarem, a maioria de nós, ao desencarnarmos, vamos ter algumas sensações muito parecidas com as do corpo. Fome, sede, sono e o cansaço, não é? Então, ele, após o serviço, ele foi descansar num apartamento lá perto das câmaras, e nesse descanso ele percebeu que ele estava saindo do corpo, não é? Ele conseguiu ter essa sensação de desdobramento, e a gente conversou um pouco sobre essas percepções dele, muito nítidas durante o sono, ao que a gente chama de sonho lúcido. E a gente comentou um pouco sobre essa viagem que ele fez, que a impressão dele era estar num barco e acompanhado por uma pessoa, né, por um instrutor que ficava o tempo todo em silêncio. A gente chegou a conversar alguma coisa sobre isso quando a gente falou dos campos de saída, que em outras obras de André Luiz a gente estudou, no livro Libertação, no livro Os Mensageiros. A gente até pontuou isso no último programa. Mas hoje nós vamos retomar a leitura desse mesmo parágrafo que já foi lido, porque temos algumas coisas mais a comentar sobre ele, além do que a gente já comentou. Então nós vamos começar a nossa leitura a partir do 11º parágrafo, que começa assim: daí a instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda, e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. Então, uma coisa que a gente não comentou no programa passado é que a gente falou um pouco do perispírito também, não é? Que o perispírito, ele não é somente um corpo, só um envoltório, ele tem as suas camadas. Então o André Luiz deixou o perispírito dele deitado na cama e saiu com outra, né, parte do seu perispírito, porque nós, quando dormimos, nós deixamos o nosso corpo na cama e nosso espírito, ele se desloca do corpo. Dependendo da evolução de cada um, ele muitas das vezes não consegue nem se afastar muito do corpo, mas outras vezes pode ir a lugares, né, sempre, como a gente já comentou, sempre acompanhado do seu próprio mentor ou de amigos espirituais, e ele
vai em direção ao mundo espiritual. É o que a gente chama de mundo espiritual. Só que ele, na realidade, não era um barco que o levou, mas ele fez uma analogia com algo que ele conhecia. Devia ser, não é, um veículo parecido com um barco, não é? Até porque onde ele chegou, como ele vai narrar a gente daqui a pouco para a gente, ele diz que chegou num porto. Então, se tem porto, tem mar. O que anda no mar é barco, navio, submarino. Mas ele fez uma analogia com o que ele, né, conhecia. E ele chamou de um pequeno barco. Essas impressões que, vez por outra, a gente vê narrada nos livros espíritas, como ele diz aqui, tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco. Quer dizer, a impressão. A gente pode fazer uma analogia, por exemplo, com a descoberta do Brasil. Quando os índios viram as caravelas, eles não falaram, olha ali as caravelas, não sabiam o que era caravela? Como é que eles iam falar aquilo? Eles entenderam com certeza outra coisa. Eles fizeram analogia. Outra coisa que a gente pode fazer também uma analogia sobre isso é no Apocalipse de João, o evangelista, em que ele vê desdobrado gafanhotos soltando bombas, soltando ovos. O João Evangelista não sabia o que era avião e bombas, que os aviões lançam na guerra. Então ele ele falou do que ele viu no que ele sabia, no que ele conhecia. A gente pode fazer essa analogia com o que o André Luiz está falando aqui. A impressão de ser arrebatado em pequenino barco, como a Teresa colocou. Barco, então falou, e um homem sustinha o leme, o barco tem o leme, tem a direção. E o mar, como se estivesse no mar. E não é. Então, mas são desdobramentos que o espírito tem, mostrando aqui também que um detalhe que a gente até comentou, mas é bom sempre repetir, que ao nosso nível evolutivo, de espíritos inferiores, como o André Luiz é a necessidade de uma orientação para a gente se deslocar como espírito. A gente não consegue fazer sozinho, ir lá e voltar. Não é assim. No livro Cartas de uma Morta, a mãe do Chico Xavier foi, a Dona Maria João de Deus, ela foi a Saturno, depois desencarnada. E está lá descrito no livro. E ela foi levada. Não é? Então, essas incursões no mundo espiritual, elas são orientadas por espíritos já adestrados nisso. O que a gente depreende do estudo da doutrina espírita é que o mundo espiritual ele tem dimensões diferentes que se interpenetram. A gente pode usar a figura novamente de uma cebola. A cebola, ela não é vamos dizer assim, ela é um objeto, né? Ela é um vegetal, mas tem várias camadas que se grudam uma na outra até chegar no núcleo e até chegar na periferia, que é a casca. O mundo espiritual, ele também tem dimensões que se interpenetram. Então, o André Luiz, ele está indo para outra dimensão, não é? Vamos dizer assim, superior à dimensão que ele está vivendo, porque ele diz, nós já lemos e vamos reler daqui a pouco, ele coloca assim: parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Então estava subindo, ele estava indo para uma dimensão espiritual superior à que ele estava. Então, o que acontece? No caso, não é? As dimensões inferiores não conseguem ver as superiores. E as superiores conseguem ver as abaixo dela, no caso, né? Ele para ir para essa outra dimensão superior, ele tem que ser levado por alguém e num determinado veículo. Mas provavelmente,
E é porque ele não consegue ver o que acontece na dimensão superior, como nós também não conseguimos aqui, encarnados, ver o que acontece em nosso lar. Apesar que estamos todos juntos, separados vibracionalmente, apenas, não é? Essa questão aí de movimentos céleres, mas com sentido de ascensão, como se estivesse subindo. E não necessariamente está pegando como se estivesse pegando o elevador e subindo, porque isso a gente sabe que a ciência já comprovou várias vezes, nós sabemos, os estudantes sabem disso, que não existe o em cima e o embaixo, o céu não está em cima, não está embaixo, está em torno de nós, existe um fluido cósmico universal que abrange a tudo no universo. E essa questão aqui de ascensão é realmente a questão de evolução. É um ambiente mais rarefeito, menos rarefeito. A gente vê isso bem exemplificado no livro Libertação também, né, Teresa? Quando eles vão a uma colônia nas regiões inferiores, né? Lá está bem descrito, quando o Gúbio, o André Luiz e o Eloy. O Gúbio vai e eles têm que adensar o perispírito àquele meio. É como se eles estivessem descendo, realmente descer vibracionalmente, não é? Isso. A gente tem um livro que pode dar assim uma visão, quem tiver interesse, o livro da Igorina Cunha, Cidade no Além. Tem uma foto nesse livro que ela descreve mais ou menos as camadas, não é, da Terra. Então ela coloca as camadas para dentro, né, como a cebola mesmo, né? Ela bota o planeta divididinho em camadas, e aí ela coloca as regiões, né, para dentro, vamos dizer, para dentro entre aspas, né, da Terra, e vai subindo para a crosta, e depois da crosta vem o umbral grosso, vem o umbral médio, depois vem o umbral, que é onde na periferia está a cidade de Nosso Lar, e ela coloca outras camadas, entre aspas, acima, mas tudo no mesmo globo, tudo na Terra, tudo, então, não é acima, é tudo se interpenetrando, né? Quando a gente desencarnar, vai ficar mais fácil a gente poder entender isso, como a Dona Maria João de Deus, não é? Relata lá no livro Cartas de uma Morta, como o André Luiz está tentando mostrar para a gente mais ou menos o que acontece. E aí vamos seguir a leitura. A meu lado, um homem silencioso, Sustinho Leme, e qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiado embora com as magnificências da paisagem. Quando a gente vê realmente alguma coisa muito deslumbrante, a gente entra num estado de êxtase que a gente só consegue ficar de olho e boca aberta. Não consegue, né, nem falar. Então ele está vendo coisas tão diferentes, ele já tinha se deslumbrado ao ver as belezas de Nosso Lar. E imagine agora indo para uma região superior do mundo espiritual, ele está mais boquiaberto ainda de ver tanta beleza. A mãezinha dele está num lugar superior ao Nosso Lar. Então, por isso que ele está em êxtase com a beleza da paisagem, magnificências, né? Sim. É como se a gente saísse daqui e fosse, né, num clima de montanha, né, ou então numa praia lá no Nordeste, ou então aquelas coisas, né, maravilhosas, que tem gente que não gosta de praia, mas tudo bem, mas aqui é bonito, né? Então, agora, beleza, imagina lá onde a mãe do André Luiz está. Agora, imagine onde fica a governadoria espiritual da Terra, que é onde Jesus mora. Porque Jesus, não é, pelo menos, ou pelo menos onde ele trabalha, vamos dizer assim, não é? Porque se ele é o governador espiritual da Terra, ele não pode trabalhar em outro planeta, tem que trabalhar com a gente, né? E aí a gente fica imaginando essa dimensão, deve ser a dimensão mais sutil do planeta, né? A mais etérea do planeta, assim, a mais linda. E ele, né, quando a gente lembra daquela passagem do livro Boa Nova,
quando Humberto de Campos, né, o irmão X, vai falar do encontro de Jesus com Maria quando ela já está bem velhinha, que ele convida ela para ser a rainha, né, do céu, entre aspas, né? Então a gente sabe que na governadoria do planeta, além de Jesus, tem uma mãe, que é Maria de Nazaré. Ela e Jesus e outros, né, os diretores, os ministros do seu governo, vivem nessa região bem sutil, nessa dimensão mais elevada do planeta. Mas estão conosco, a gente não pode se esquecer disso. Quando a Teresa fala assim, a governadoria, não é que Jesus está dentro de um escritório despachando, não é isso não. Essa ideia, a gente tem que tirar essa ideia. Ou sentado num trono, dando ordens daqui e dali, não. Como fazem os nossos. Como os nossos governantes. Não é assim. Essa analogia não é para ser feita. Não é para ser feita. Ela está dizendo, onde Jesus estiver, vai ter a beleza. No seu esplendor máximo, por causa do seu comportamento moral, por causa da sua evolução moral, não é? Isso que a gente está querendo dizer. É só essa questão da beleza, Teresa, é só assim, o ouvinte que quiser, no livro Renúncia, no início do livro, o personagem Alcíone é descrito onde ela estuda a música, na constelação de Sírios. Ele descreve um pouquinho lá, um parágrafo lá da constelação de Sírios, das belezas. São três luas, né? Ou 3 sóis, eu nem lembro mais se é 3 sóis ou luas. E tem que tem lá o local que ela estuda a música. Então, para a gente ter uma ideia, né? Do que seria. Do que nos espera. Nos aguarda. Se a gente realmente, né, se esforçar um pouquinho. Chegaremos lá um dia. E aí, terminamos esse parágrafo, né? Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho, né? Então a colônia que a mãe do André Luiz habita tem mar, tem bosque, como o nosso lar, não é? Então, porque se ele chegou num porto, provavelmente teria um rio ou um mar para que ele pudesse aportar, e aí tinha alguém esperando ele nesse porto aqui, não é? Muitas pessoas, às vezes, em desdobramento pelo sono, vão a regiões assim muito bonitas do mundo espiritual, mas como elas não têm assim o estudo, nunca ouviram falar de colônias espirituais, elas acham que chegaram no céu, que foram ao céu, e se encontrarem algum espírito, né, luminoso, porque existem pessoas encarnadas na Terra já com uma certa evolução e que muitas das vezes vêm de colônias superiores a nosso lar e encarnam aqui na Terra, né? Porque tem que fazer a sua evolução, mesmo como a mãe do André Luiz. Ela está numa colônia superior, mas daqui a pouco a gente sabe, e ela já falou isso para ele, que vai ter que voltar para ajudar o pai, para ajudar as amantes do pai. Então, muitas das vezes, esses espíritos vêm e encarnam. Em desdobramento pelo sono, podem, de repente, voltar às suas colônias para uma visita, para uma instrução. Aí, se não tem essa lembrança total, né, se não tem o conhecimento da doutrina espírita que explica minuciosamente sobre as colônias espirituais, sobre as cidades espirituais que existem, né, no plano espiritual, as pessoas vão achar que chegaram no céu e que encontraram com Jesus, porque a gente tem que entender que existem espíritos evoluídos, encarnados em todas as religiões da Terra. Em todas. Vêm muitos deles com a missão de ajudar e desenvolver o conhecimento daquela doutrina, não é? Então, às vezes, não tem o conhecimento, mas vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa católica, uma pessoa evoluída, uma pessoa que realmente
você sabe que ela tem um comportamento já, não é, do comportamento que seria de desejar para já um mundo de regeneração. Ela, numa visita dessa, em desdobramento pelo sono, quando ela chegar num lugar maravilhoso desse, que só o caminho, o André Luiz já ficou extasiado. Quando ela tiver contato com algum espírito lá, trabalhador, ela, quando acordar, ela vai lá, fui no céu, estive no paraíso. Ou o contrário. Porque a gente sabe também que, infelizmente, muitos de nós podemos fazer ao dormir, né, desdobrado pelo sono, visitar regiões que a gente tem afinidade ainda. E aí para regiões muito inferiores. Quando acordar, a gente vai dizer, tive no inferno. São as dimensões. O médium, o missionário, por exemplo, Francisco Cândido Xavier, o nosso grande exemplo, a sua mediunidade conseguia que ele estivesse em aprendizado em regiões superiores, como em doutrinação, auxílio em regiões inferiores também. Isso é também comprovado na reunião mediúnica, por exemplo, onde o espírito benfeitor incorpora para falar uma mensagem de carinho, de incentivo, né, de esperança, assim como espíritos das trevas que o incorporavam, fazendo até rastejar. Então são dimensões que os espíritos são levados para a nossa instrução. No caso do missionário, como Chico e tantos outros aí. Como a Teresa colocou, no nosso caso, na craveira comum, muitas vezes somos atraídos pelo nosso comportamento mental, não é? Aí daí o nosso esforço no dia a dia, nós mantemos em oração, o nosso comportamento de resignação, de paz, né, de afeto, de carinho, etc. Tudo aquilo que os espíritos nos orientam. E nós temos sempre que vigiar isso, nessa questão do pensamento, é tudo. Mais uma vez dizendo que essa ascensão aqui do André Luiz, aparecendo estar num barco e chegando com o timoneiro, sustentando o leme a um porto, é tudo impressão. O que está acontecendo aqui, do que a gente está estudando, ele está indo a uma região diferente, no sentido de ascensão espiritual, no sentido de condensação da matéria. Quanto mais rarefeito, mais evoluído. Quanto menos rarefeito, mais pesado, mais inferior. Por isso que ele está sentindo essa sensação maravilhosa, os movimentos de ascensão. É como se ele estivesse despojando dele certas coisas e ficando mais que leve. Agora, se ele está sendo levado lá, é porque, um detalhe também, Teresa, da gente observar, é porque ele já tem condições de ser levado lá. Ele já demonstra ser um trabalhador obediente, porque o que ele queria mesmo, o que ele quer é visitar a ex-esposa, a Zélia, a viúva, que ficou os filhos, mas não é permitido, ele obedeceu. Só isso aí já dá a ele um crédito. Para ele mesmo, ele se bota em condições dessa obediência de ir para o lugar desse, onde está a mãe. Porque se fosse o contrário, se rebelasse, ele não tinha condição de ir, não teria. Não é porque é a mãe dele que ele ia lá assim, não é. Tanto que ele ficou 8 anos no umbral e a mãe não tirou ele de lá. E era a mãe dele, e é a mãe dele, e o ama. Então não é assim. Então é o esforço de cada um que faz isso aqui que ele está conseguindo fazer. O esforço nosso, e o exemplo é para nós, não é? Então é esse esforço individual que faz com que ele consiga ter condições de fazer o que ele está fazendo. Mas vamos ter que encerrar, porque a hora, né, está avançando. Vamos terminar isso no programa. No próximo programa, a gente vai ver quem é que ele encontrou, não é, nesse porto à espera dele. Agradecendo, então, a todos pela paciência de nos ouvir, desejando a todos a paz de Jesus e que os bons espíritos, em nome de Deus, possam abençoar vossos lares e vossas vidas. Um abraço para o seu Jorge, para o seu Nilton. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos os ouvintes. Esperamos ter transmitido alguma coisa de bom. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.